Você já se imaginou em uma situação onde não poderia contar para outras pessoas? Como num sonho, onde aconteçam situações aterrorizantes e que, por mais que tentasse, ninguém acreditaria que pudesse ter acontecido? Saiba que há alguém que com extrema calma pode contar sobre o seu caso, que por incrível que pareça, apesar de calmo, nos causa muito medo. Conheça o caso David Huggins. Um balconista de 74 anos, chamado David Huggins, de uma delicatessen no estado americano de Nova Jersey, diz ter estado em contato regular com seres alienígenas desde os 8 anos de idade e ter procriado centenas de crianças com extraterrestres. David Huggins disse que seu encontro mais recente com alienígenas foi há 5 ou 6 meses em um lugar que ele chamou de Lá. Um reino que ele não pode explicar exatamente, onde vivem os alienígenas. Huggins afirma que começou a ter relações íntimas com extraterrestres quando tinha 17 anos. Brad Abrahams, o diretor que filmou um documentário sobre o homem, descartou pela primeira vez a história de Huggins como fantasiosa, mas foi eventualmente desarmado pelo comportamento descontraído do homem e sua conversa franca. O diretor disse que ficou imediatamente desarmado pelo quão pé no chão e normal ele parece ser. Ele é da pequena cidade da Geórgia da década de 1950 e tem um tipo de fala suave, simplesmente falada, mas realmente não pensa sobre isso, apenas ele fala com uma naturalidade fora do comum. Além de passar horas num balcão de uma delicatessen em uma loja do Hoboken na Nova Jersey, ele também pinta e retratou algumas de suas viagens conjugais. Huggins diz acreditar que centenas de milhares de pessoas em todo o mundo podem ter tido experiências semelhantes às suas, principalmente quando jovens. David Huggins conta que frequentemente recebia visitas de ETs em seu quarto. A maneira com que ele relatava suas experiências não parecia ser uma pessoa mentirosa ou um charlatão, pela tranquilidade e clareza nas suas afirmações, e não parecia um tipo de teatro ensaiado ou pensado. Huggins diz que as criaturas que ele encontrou e pintou possuem várias formas, como um ser inseto louva-a-Deus. O filho de Huggins disse na entrevista que nunca questionou a história de seu pai. O chefe de Huggins, em Nova Jersey, também disse acreditar em seu empregado. Citou ele: "Isso é o que ele me conta. Eu simplesmente acredito." David Huggins, 74 anos, pintou mais de 100 obras para retratar suas experiências com seres de outro planeta, incluindo uma mulher, que ele chama de Crescent, e com quem afirma ter gerado centenas de filhos. Ele acredita que o que aconteceu com ele foi real, mas se é algo que aconteceu na realidade objetiva concreta, ou se um membro do público estivesse lá com ele, eles veriam o que ele viu? Fica a pergunta pra gente, e isso é algo para o qual eu não sei a resposta. Huggins disse que seu primeiro encontro com um alienígena aconteceu quando ele estava ao ar livre, quando ele era criança. Ninguém da minha família parecia ver o que eu estava vendo. Meu primeiro encontro foi quando eu tinha 8 anos de idade. Eu estava brincando debaixo de uma árvore e eu ouço uma voz dizer: "David, atrás de você." E eu me viro e há um pequeno rapazinho com grandes olhos brilhantes vindo direto até mim. Eu pensei que fosse o Homem-Espantalho. Eu não sabia bem o que pensar disso. O que é interessante foi que, por uma fração de segundo, senti como se eu tivesse em seus olhos olhando para mim mesmo. Então, eu simplesmente fiquei apavorado e corri para um galpão. E eu olhei rapidamente de volta e o pequeno estranho garoto se virou e voltou para a floresta. Continuou ele. Os olhos estavam brilhando, e essa é a melhor maneira de descrever. Ao longo dos anos,
Huggins disse que encontraria diferentes tipos de alienígenas, alguns com formas de insetos, outros que ele chamava de pequenos cinzas, e uma série de mulheres aliens com os olhos grandes e corpos magros. Huggins diz que ele começou a ter uma relação íntima com uma das mulheres extraterrestres que ele chamou de Crescent. Essa alienígena anunciou um dia para Huggins que eles tinham tido um filho. Eu estava fazendo uma pintura e de repente a parede se abre e lá está Crescent, disse Huggins no documentário. E ela está muito preocupada e diz: David, o bebê está morrendo. E ele, sem acreditar no que ela dizia, ela falou novamente: seu bebê está morrendo. Então ele pediu para que ela mostrasse o seu bebê. A princípio ela não obedeceu. Então ele gritou 3 vezes muito alto: mostre-me o meu bebê. Ela pega o bebê de uma bacia e segura ele na frente dela. E o bebê fica simplesmente pendurado. Continua dizendo o Huggins. Eu digo: não, não segure o bebê assim. Embale o bebê em seus braços. Ouça, eu tenho que ir lá. E lá é como ele chama o local que sempre visitou. Huggins relatou então que atravessou para o outro reino, onde ele tocou o bebê alienígena e ele instantaneamente reviveceu, depois que uma carga de energia passou de sua mão para o corpo do bebê. Outro alienígena levou Huggins a uma sala diferente, cheia de outros bebês, aos quais Huggins também reanimou com o toque de sua mão. Ao que podemos ver, algo aconteceu na realidade desse homem, que com suas calmas palavras nos relata o que passou. Jamais poderemos saber o que realmente aconteceu com ele, porém, podemos imaginar que na vida tudo tem um propósito. Todas as coisas escritas nas linhas do tempo um dia nos serão reveladas e podemos acessar todo o incrível brilho da verdade. Então a única coisa que posso deixar aqui é a minha pergunta a você que está nos assistindo nesse vídeo, que é: você duvida? Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com outras pessoas, deixe seu like e deixe a sua opinião nos comentários para que eu possa estar cada vez mais melhorando o nosso conteúdo. Te aguardo no próximo vídeo.